Olá, boa noite a todos. Estamos aqui, mais um encontro do Pretzel. Estamos hoje com um convidado muito especial, um amigo querido, o Marcelo Gleiser. Marcelo é um cientista renomado internacionalmente. Aqui no Brasil, ele é um personagem, né? Ele é best-seller importante e que traz para nós uma forma de conhecimento da física, da astronomia, de forma muito lúdica, muito poética, e essa interseção que ele faz valeu a ele já 3 prêmios Jabutis de vários livros que ele tem aqui no Brasil, que foram best-sellers, livros muito importantes, e ele agora prestes a lançar mais um livro, sobre o qual nós vamos conversar. Marcelo também é o único cientista latino-americano a ter um prêmio Templeton, que é considerado como um prêmio máximo na área de espiritualidade, uma espécie de prêmio Nobel aí da espiritualidade, que fala um pouquinho sobre esse desejo dele aí de convergência da, das exatas, da razão, do pensamento científico, com todo o mistério que existe, né, e com o qual as pessoas que estão ali na fronteira do conhecimento têm que olhar, né, têm que olhar para esse horizonte e para além desse horizonte. E o livro que ele está lançando, que já está em pré-venda, na verdade, ele está lançando o livro agora no Brasil. É um livro que é importante não só porque é uma nova maneira dele nos trazer esse tipo de pensamento, se chama O Despertar do Universo Consciente, e tem um subtítulo que eu acho que é muito intrigante, né, que é uma convocação, normalmente não é um subtítulo do mundo da ciência, né, que é um manifesto sobre o futuro da humanidade. Então, primeiro te agradecer muitíssimo, Marcelo, para você abrir aí teu espaço. Sei que você está entre corridas e muitas viagens, né? Nós acabamos de fazer uma viagem juntos à Antártica, um pequeno intervalo, você já está voando de volta para o Brasil para lançar o livro, e com vários projetos, a gente vai falar sobre tudo isso. Te agradecer muito aí de se abrir generosamente teu espaço para essa conversa. Imagina. Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite. Já tem tempo que a gente está querendo fazer isso, né? A gente fala sobre essa ideia, mas agenda para lá, agenda para cá, e finalmente, depois da gente passar 10 dias mágicos na Antártica juntos, né? O Newton e eu fizemos parte de uma viagem de expedição, vamos dizer assim, cultural e natural. E aí, finalmente, a gente acertou a data e estamos aqui. Então, fico super feliz de estar presente e participar dessa conversa. Maravilhoso. Inclusive, a nossa viagem foi um pouco sobre essa temática. Eu pude ver você apresentar algumas ideias, que acredito parte delas estão contidas no livro, e que eu acho que é uma boa maneira da gente começar, que é um olhar para o significado da vida. Eu acho que nesse livro, um pouco mais à frente, a gente fala sobre o que é um manifesto, né, a razão de um manifesto, Uhum. mas queria abrir exatamente com essa, eu acho que essa ideia central que está no livro, do que é a vida, do quão incrível é a vida e o quanto a gente tem dificuldade, às vezes, de compreender a magnitude, sei lá que palavra usar, sagrado, né, diferenciado que é a vida. Pois é, esse livro ele é um livro meio diferente dos meus outros livros. Desculpa um segundo. É um livro meio diferente dos meus outros livros, no sentido que ele não fala sobre ciência, filosofia, história, mas ele realmente fala sobre a nossa condição atual. E quando eu falo nossa, eu quero dizer nossa enquanto espécie humana, comunidade humana nesse planeta. Porque eu, como um monte de outras pessoas que certamente estão aí ouvindo a gente, ah, eu tenho uma preocupação muito grande com o futuro, que eu chamaria o futuro do nosso projeto de civilização, né? E porque, obviamente, a gente tem um monte de ameaças existenciais agora, todas elas criadas por nós mesmos, né? Nós temos o problema climático, nós temos o problema tecnológico da inteligência artificial, nós temos o problema nuclear, que muita gente
fala pouco dele, mas ele continua tão presente, tão urgente quanto sempre foi, desde a década de 40. Então, esse é um livro que realmente é uma resposta a outros livros que já foram escritos sobre o problema que nos afronta agora, que são todos livros super deprimentes, distópicos, em que ninguém aponta soluções, o que acontece mais é apontar quais são os sintomas. Olha só, nós estamos nos autodestruindo, o clima está acontecendo isso, a tecnologia está fazendo isso, e esses problemas são assim o fim da humanidade como nós nos conhecemos, etc. E o que que a gente... Então ninguém pergunta, e agora? Né? O que que a gente pode fazer com relação a isso? Daí eu passei vários anos pensando sobre isso, incomodado com livros muito bons, mas muito deprimentes sobre... Né? Uma coisa é você apontar o dedo, né? Apontar o dedo é sempre muito mais fácil do que você tentar criar uma espécie de movimento de reconstrução. E, na verdade, o esforço desse livro é esse, é criar um movimento de reconstrução do que significa ser humano nesse planeta Terra, né? Então, como elaborar esse argumento, né? Como fazer isso, né? Então, eu, obviamente, tendo o meu lado de cientista e tal, eu, durante os últimos 15, 20 anos, mais ou menos, eu tenho trabalhado numa área da astronomia, que é uma área maravilhosa, que está crescendo cada vez mais, que se chama astrobiologia, que é basicamente o que o nome já diz, é o estudo da vida no universo. E a começar com o estudo da vida aqui na Terra, porque, pelo que nós sabemos hoje, o único ponto realmente concreto de que nós sabemos que tem vida em algum planeta tem, nesse aqui, né? Então, como que surgiu a vida aqui, como essa vida evoluiu, e o que que aconteceu quando a gente entrou no que eu chamo da era cognitiva, que é a era em que nós, seres humanos, obviamente outros dos nossos antepassados também eram bastante desenvolvidos, por exemplo, o Homo habilis, 2 milhões de anos atrás, já fazia, como já diz o nome, Homo habilis, né? Então fazia certas ferramentas, etc. Mas nós, o Homo sapiens, a nossa espécie, é uma espécie que tem uma habilidade ímpar na história da vida na Terra, que é tem duas habilidades ímpares na história da vida na Terra. A primeira delas é pragmática. Nós temos a capacidade de pegar matéria-prima, terra, ferro, pedra, e transformar em tecnologias que vão ser usadas para melhorar a nossa qualidade de vida de várias formas diferentes, ou piorar a nossa qualidade de vida se a gente está usando armas, né? Quer dizer, tem toda uma conversa que eu e Newton a gente pode falar bastante sobre essa questão ética dessa relação entre tecnologia e sociedade. Mas a gente tem esse lado, né? Esse lado de construir essas coisas e também de destruir coisas. E a gente tem esse outro lado, que é a segunda parte, que nos faz realmente únicos, que nós somos contadores de histórias, né? O ser humano é o animal que conta histórias, né? E essas duas partes dessa nossa narrativa humana, elas são complementares e elas levaram, de uma certa forma, aonde nos levaram, de uma certa forma, ao ponto em que a gente está hoje. Então, tem toda uma narrativa de quem somos nós, que a gente vai elaborar nessa conversa, com certeza, que nos levou ao ponto em que a gente está hoje, que é um ponto de risco existencial. Então, a questão é, ok, se a história que nós temos contado sobre nós mesmos nos últimos 5 ou 10 mil anos nos levou ao que está acontecendo agora, será que existe uma outra história que a gente pode contar que talvez nos resgate o nosso futuro? Ah, e daí é que eu falo que entra a parte astronômica. Por quê? Porque o argumento essencial, que a gente também vai elaborar daqui a pouco, é que se a vida é um fenômeno raro, certamente no nosso sistema solar, eu sei que tem muita gente que adora achar que existem marcianos em algum lugar ou que já existiram, mas a verdade é que se existir algum tipo de vida, ou se tiver existido algum tipo de vida no sistema solar, ela foi muito primitiva, muito simples e certamente, se existe, é muito, vamos dizer assim, tímida.
Uhum. porque a gente não consegue ter nenhum contato com ela. Saindo daqui, a gente pode também elaborar mais esse argumento depois, as coisas não melhoram muito. Então, uma coisa que a gente está aprendendo com relação à existência da vida na nossa galáxia é que o nosso planeta não é um mundo qualquer, que é uma das histórias que a gente vem contando há pelo menos 400 anos, desde que Copérnico descobriu que a Terra era um planeta. A Terra é um planeta, mas é um planeta muito especial. Então, juntando essa narrativa que vem da astrobiologia com uma narrativa mais moral, que tem a ver com se nós temos esse conhecimento, o que ele pode representar para a gente, enquanto ser humano, nesse planeta, nesse momento, eu escrevi esse livro. Entendi. Então, esse livro tem essas Mas duas. veja, eu não como não fazer essa intervenção, porque realmente é um dado, e você está dizendo dessa história que a gente vem contando nos últimos 400 anos, porque é claro que eu sei que vem de um outro departamento, mas hoje a gente tem muito essa questão, e eu sei que você vai tratar isso nesse livro, né? Você usa esse conceito de uma vida biocêntrica e não antropocêntrica, né? Ou seja, que não é o ser humano o centro. Mas é curioso, porque se você olha um pouco assim, eu não vou nem usar a palavra religião, porque religião normalmente leva a gente para um lugar das instituições religiosas, etc., e que são, né, construções, eu acho que muito culturais, né, manifestações culturais, mas a percepção quase que intuitiva do ser humano, anterior a esses 400 anos atrás, era de que a gente era o centro do universo, talvez de uma maneira equivocada, antropocêntrica, né, de supremacia sobre outros, mas essa percepção de que acontece alguma coisa aqui nesse canto do universo, que é muito rara, né, é uma percepção quase que da própria experiência do ser humano. E eu acho que é interessante que você traz um outro momento da ciência, porque faz poucos anos, pouquíssimos anos, que a gente ouvia exatamente o contrário, essa noção de que o universo é tão vasto, tão gigantesco, que estatisticamente esse acidente que é a vida na Terra deve existir, né, 10 elevado a muitos números. Exatamente, ótimo, que bom que você trouxe tudo isso, porque essa história ela é muito interessante, né? Porque eu vou contar ela um pouquinho, porque para situar todo mundo, né? Então, em 1543, o Copérnico publica o famoso livro dele sobre a evolução das órbitas das esferas celestes. E nesse livro ele aponta para o fato de que faz muito mais sentido pensar na Terra como girando em torno do Sol do que pensar na Terra no centro de tudo e tudo girando em torno dela. Então, o argumento desse livro é o que a gente chama de argumento heliocêntrico, né? Hélio de Sol, né? Então, o Sol no centro. E com isso, e ele está totalmente certo, óbvio, né? Com relação à Terra ser um planeta, isso não tem a menor dúvida. Mas do Copérnico, dessa ideia do Copérnico, que é astronomicamente correta, veio o copernicanismo, que é, vamos dizer assim, uma conceituação dessa posição do planeta Terra como sendo apenas um outro planeta. Então, com o desenvolvimento da ciência nos últimos 400 anos, depois do Copérnico, a história tem sido assim: quanto mais a gente aprende sobre o universo, sobre quem nós somos, menos importante a gente vai ficando, que é justamente a inversão que você mencionou aí, Newton, né? Que antes, até a época do Copérnico e um pouco depois, nós éramos o centro, os gregos diziam isso, dependendo com quem você conversa, o Antigo Testamento também diz isso, e fora isso, nós, seres humanos, somos criados à imagem de Deus, então existe esse respaldo, pelo menos dentro do texto que a gente está conversando aqui, então existe esse respaldo supernatural da nossa importância, né? A nossa criação supernatural nos coloca num patamar diferenciado dos outros animais que existem no planeta. O Newton falou sobre isso durante o cruzeiro, que foi uma coisa que tem tudo a ver. E, obviamente, quando vem Copérnico e depois com a constatação de que isso tudo é verdade, desculpe, moçada, mas a Terra é um planeta, e mais tarde o Sol também não é o centro. O Sol é só uma estrela.
e tem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas na nossa galáxia. Aí, há exatamente 100 anos atrás, 1924, esse astrônomo americano Edwin Hubble falou: desculpe, pessoal, mas a nossa galáxia não é a única. Existem centenas de bilhões de outras galáxias, né? E aí você vai indo, aí, pô, não só isso, as galáxias estão se afastando, então o universo está ficando cada vez mais rarefeito. E aí, em cima disso, a gente descobriu também que a composição do universo é uma receita cósmica, né? Do que o universo é feito, só 5% das coisas que enchem o universo são os prótons e os elétrons dos quais nós somos feitos. O resto, a gente dá nomes de coisas que a gente não sabe o que são, matéria escura, energia escura, ou seja, a narrativa é a canônica. A narrativa canônica sempre foi, pessoal, o que a ciência está nos ensinando é que quanto mais a gente aprende sobre o universo, menos importante nós somos, né? Como dizia no Rio de Janeiro, quando eu estava crescendo, eu vou falar com permissão, o cocô do cavalo do bandido, Total. né? Tipo, nós não valemos nada, não somos importantes. Então, por que essa história é terrível? E por que essa história está por trás do desastre atual? Eu vou tentar, então, justificar isso. Essa história é terrível pelo seguinte sentido: quando você tira a Terra de uma centralidade, que era uma centralidade cósmica, era uma centralidade geométrica e era uma centralidade religiosa. Quando você tira essas três centralidades, né, você então espiritualmente fica meio à devassa. Tipo, e agora? Quem sou eu? Né? E o catalisador desse desastre, vamos dizer assim, o Max Weber, né, o sociólogo alemão, falou que esse é o grande problema, é essencialmente nós nos perdemos espiritualmente por causa dessa evolução dessa narrativa científica, né, que se nós não somos nada, o que importa? Por que a gente vai preservar um mundo que não é importante? Então, essa narrativa vamos dizer assim, da Terra ser um planeta comum, deixando de ser um lugar sagrado, e é importante mencionar também que muito antes da, da era agrária, né, ou seja, 10 mil anos atrás, as populações que existiam pelo mundo pensavam, tinham uma relação com o planeta completamente diferente, que é muito mais relacionada com o que hoje as culturas indígenas pelo mundo inteiro falam, que a Terra é a nossa mãe, que as montanhas são parte da nossa família, que nós somos parte de uma família planetária que envolve o ser humano e todos os animais. Nós não estamos acima de nada, nós pertencemos e dependemos desse equilíbrio dinâmico entre quem nós somos e quem o mundo é. Com o sucesso da Revolução Agrária, né, o que aconteceu? Nós começamos a dominar a natureza. A gente pode plantar, não tem que esperar surgir na árvore, né, o negócio, ou ir plantar e comer, caçar lá fora. A gente pode os animais aqui, a gente consegue plantar tudo junto. Nós estamos controlando os ciclos naturais. E com esse controle vem toda uma narrativa de que nós estamos acima do mundo natural. Nós somos realmente especiais, né? Então a gente pode fazer do mundo essencialmente o que a gente quer. E quando vem o Copérnico e ainda insiste que realmente esse planeta não é tão importante assim, então aí a coisa vale tudo, né? E aí, com o sucesso da narrativa científica no século XVII e XVIII, vem o Iluminismo, que diz que o caminho da razão, e aqui se fala de razão seguindo uma lógica totalmente ocidental, europeia, do homem branco, né? Esse é o único caminho da verdade, né? E já que nós éramos os caras que não só sabíamos agora o caminho da verdade, né? Nós vamos civilizar as populações barbáries do mundo, né? Com o nosso conhecimento europeu das coisas, né? E como nós somos também aquela comunidade que é capaz de controlar os ciclos do mundo, nós podemos fazer o que a gente quer, né?
E foi isso que aconteceu. Então, a narrativa astronômica do Copérnico se juntou a essa narrativa do iluminismo, em que a solução para tudo é a razão. A solução para Eu acho que tudo... tem Fala. uma presença dessa tempestade perfeita que você está descrevendo, que é também o darwinismo, né? Hum, A presença dessa desmistificação, digamos assim, desse design que as pessoas imaginavam, ficavam surpreendidas ao ver as espécies, e imaginar isso como uma forma de design, e vem essa noção darwiniana de que são formas de acidente, né? Todas elas explicáveis, e nada do que você vê na natureza é tão maravilhoso assim, não está acoplado a nenhum projeto, é simplesmente os sobreviventes, exatamente porque fizeram movimentos na direção correta. uhum. Então, é isso. Quer dizer, o desenvolvimento dessa narrativa racional da realidade roubou a mágica do mundo, Exatamente. né? É muito incrível essa tua mirada assim, e apontar isso é bastante interessante. E eu acho se você traz esse olhar, né, que é um olhar, quando você se interessa pela bioastronomia, né, essa percepção da raridade, né, do quanto essa manifestação da forma que a vida teve aqui no planeta é se não é obviamente única, mas ela é rara, e ela é provavelmente com características únicas, né? Não necessariamente reproduzida exatamente como, né, esse mesmo modelo. Eu fico pensando, eu queria te trazer essa questão. É, Quem dizia isso era um dos grandes pensadores brasileiros, que era o Chacrinha. Uhum. Chacrinha tinha no programa dele ele dava um prêmio para quem jogasse na loteria esportiva e fizesse 0 pontos, né? Ele devia ter algum matemático soprando para ele que fazer 13 pontos na loteria era tão difícil quanto fazer 0 pontos. Então, eu te pergunto um pouco isso. Por essa leitura, como é possível imaginar que a Terra seja assim tão única por esse reverso, por esse pensamento reverso? Uhum. Então, a gente deu um pulo conceitual gigantesco, né? Porque eu estava construindo essa história, Perdão. como nós chegamos aqui. Vamos continuar então, e depois você volta para essa pergunta. Não, porque essa pergunta, vamos dizer assim, né? Ah, é, a gente, então, construiu essa história de quem nós somos, e com isso, com o sucesso da tecnologia, da industrialização, etc., a gente fez esse mundo, que é um mundo incrível, de várias formas, né? A gente construiu cidades, né? E a definição da cidade é, essencialmente, onde a natureza fica de fora, né? Quer dizer, você pode colocar um parque, ou dois, ou três, mas não é a mesma coisa do que você ter uma coexistência entre a nossa presença e o mundo natural, né? Então, a É porque gente usou, inclusive... a cidade vive no mercado, ela não vive no meio ambiente. Ela criou um Exatamente. mercado para ela. A gente se protegeu, né? A gente se protegeu do mundo natural. Na Idade Média, é, as pessoas falavam, né? As florestas, elas são mal assombradas, tem bichos, monstros, etc. Você vê todos os contos de fada que a gente lê quando é criança, né? As coisas ruins sempre acontecem na floresta, né? A bruxa que está na floresta, o lobisomem, eu não sei quem. Então, a gente meio que se escondeu. Não, vamos ficar juntos, nós seres humanos aqui nessas cidades, e assim a gente se protege, né? Só que o preço ambiental para esse nosso crescimento foi gigantesco, né? Eu gosto sempre de mandar esse número para as pessoas, que há 100 anos atrás a população do planeta era de 2 bilhões de pessoas, e agora nós somos 8. Ou seja, em 100 anos a gente quadruplicou a população do planeta, né? Isso é um problema, porque todo mundo tem que comer, tem que ter energia, tem que ter água, tem que ter transporte, tem que ter educação, tem que ter medicina. E da onde que vem esses recursos todos? Vem do planeta. E Marcelo Uhum. quadruplicou,
não vidas que vivem 60 anos, vidas que vivem 90 ou 100 anos. Exatamente. Exatamente. E há 120 anos atrás, a expectativa de vida era 40. Olha isso. Mas aí, né, saneamento, penicilina, etc., mudou tudo, que é ótimo, é fantástico. Grande sucesso da ciência. O problema é que desses sucessos vem a noção de cientismo, que eu acho, não sei se é cientismo ou cientifismo, cientificismo no Brasil, eu realmente não sei. Mas é a ideia de que a ciência sempre resolve todos os problemas, né? Agora eu vou retornar, então, a essa questão, será que vai? Né? Quando a gente dá uma outra olhada na questão da Terra, na questão do tamanho do universo, a gente entende que um dos conceitos mais fundamentais do iluminismo, que é o pensamento indutivo, eu vou explicar e vou dar um exemplo do que eu quero dizer, não funciona quando a gente fala sobre vida. Então, exemplo famoso de pensamento indutivo. No século XVII, na Europa, as pessoas imaginavam não, elas tinham certeza absoluta que todos os cisnes eram brancos. Os cisnes eram brancos. Por quê? Porque na Europa só tinha cisne branco. Então, extrapolação, os únicos cisnes possíveis são os cisnes brancos. Aí um explorador holandês vai para a Austrália, no final lá do século XVII, e encontra os cisnes negros, né, o cisne preto. E aí? Ele volta com os bichos para a Europa e fica todo mundo muito chocado que existia esse outro bicho, ou seja, a extrapolação que foi feita com aquela amostra de dados que as pessoas tinham, que era a Europa, que era limitada, não funciona. Você não pode fazer esse tipo de... Todo pensamento indutivo tem um limite de validade, vamos dizer assim, e você tem que estar muito alerta para isso. O argumento que você mencionou logo no início, que é o argumento que todo mundo fala, que é o argumento que você assiste lá o filme Contato com a Jodie Foster, fala que se só existir vida aqui na Terra, vai ser um grande desperdício de espaço, no sentido de que o universo é tão gigante, tem tantas galáxias, tantas estrelas nas galáxias, e as estrelas hoje nós vemos, todas elas praticamente têm planetas. Então, só na nossa galáxia, pessoal, tem mais ou menos uns 1 trilhão, é 1 com 12 zeros, de planetas. Então você fala, pô, como que com tanto planeta não vai ter outro com vida? Esse é o método indutivo. Se as leis da física e da química são as mesmas no universo inteiro, que são, isso é verdade, se existem tantas estrelas, 7% das estrelas da nossa galáxia são como o Sol. Se tem vida aqui, deve ter vida em qualquer lugar. Se você colocar os números, você estima, usando esse pensamento indutivo, que devem ter pelo menos 3 bilhões de planetas feito a Terra com vida só na nossa galáxia. Esse pensamento, esse tipo de extrapolação está completamente errado. Você não pode usar as leis dos grandes números para estimar uma coisa que você não entende. Agora que eu vou voltar para aquela tua primeira pergunta, que é a questão da vida. A gente não sabe como que a matéria inorgânica, um monte de químicos, se organizou, em princípio, por si só, né? Então, um sistema de auto-organização, e gerou uma comunidade de reações químicas que era capaz de metabolizar energia, de comer ou se alimentar de alguma forma, e de se reproduzir geneticamente. Esse pulo da não-vida para a vida mais simples, a gente chama isso de protocélulas, ninguém entende, né? Inclusive, a gente nem sabe como definir o que é vida. A gente só sabe falar bem sobre o que a vida faz. A vida metaboliza, a vida se reproduz, a vida faz isso, tem meiose, tem mitose, blá, 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 tem mutações genéticas, mas o que a vida é, né? A gente não entende. O que a gente entende da vida é uma coisa absolutamente misteriosa, que é o fato de que a vida é matéria com propósito, com intencionalidade, né? Com planos, com estratégias de sobrevivência. Até uma bactéria. Você pega uma bactéria super simples e coloca numa solução em que de um lado da solução tem mais açúcar do que do outro, a bactéria
vai na direção do açúcar. Ela não tem neurônio, ela não tem cérebro, mas ela tem uma conexão, ela troca informação com o meio ambiente que ela vive de tal forma que ela é capaz de não só detectar o fato de que tem o açúcar lá, mas de mobilizar o seu corpo, o seu organismo, a sua célula, para se movimentar naquela direção. Ela tem uma percepção sistêmica de si mesma, né? Ela age para preservar aquele sistema e realmente isso é impressionantemente misterioso. Como você que conhece essa estrutura da matéria, eu acho que sempre isso é uma das coisas que quando a gente fala com pessoas do mundo da física, né, e a gente sabe que tudo também é muito misterioso, quando você fala que só 5% do universo, né, é constituído desses átomos, né, que a gente, né, que agora estão sendo nomeados vários outros para atender esse desconhecido da matéria, né, né, como você trata isso assim diretamente no livro? Você traz um pouco essa percepção de estar ali no lugar mais intrincado desse encaixe entre elementos físicos, isso que a gente está falando que é imaterial, que é a vida, né? Como é a tua percepção ali de um conhecimento assim tão, digamos assim, íntimo desse mundo, né, microscópico, é um mundo nano, nem nano, né, ele é um mundo ali de muitas casas desse mais do ínfimo, né? Uhum. Então, o que para mim, pelo menos, é absolutamente fantástico é o fato de que, primeiro, a matéria, eu sempre falo isso, porque realmente, para mim, é maravilhoso isso. A matéria da qual nós somos feitos, ela não é nossa, né? A gente não inventou os átomos dos quais que compõem o nosso corpo, né? Tipo, o cálcio nos seus ossos, ou o ferro no seu sangue, ou todo o carbono que tem em todas as suas proteínas, etc. Esses átomos que compõem essas moléculas orgânicas das quais nós somos feitos, eles realmente são restos de estrelas que existiram há mais de 5 bilhões de anos. Então, isso, para mim, mostra uma coisa absolutamente incrível, que é essa reciclagem constante, esse fluxo constante de criação e destruição que existe pelo universo afora, né? As estrelas, elas surgem, elas evoluem, elas explodem. Quando elas explodem, elas cedem, elas doam as suas entranhas, que são esses átomos todos aí, que vão voando então pelo espaço interestelar e vão fazer parte de uma outra estrela, de um outro planeta. E o mais incrível é que nesse planeta, essa matéria que veio dessas estrelas se organizou de tal forma que há pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás surgiu um bicho vivo, uma bactéria, aqui nesse planeta, que é, de uma certa forma, a nossa ancestral comum. A gente fala sobre isso, né? O nosso último ancestral comum, ou primeiro ancestral comum, na verdade, é aquela bactéria que surgiu há 3 bilhões de anos. Então, o Adão e Eva, ou os macacos, são bactérias, que são a gente todo. E isso faz uma coisa que, para mim, é incrível, porque a gente começou falando de átomos que vêm de outras estrelas, que se juntaram para formar uma vida há 3,5 bilhões de anos atrás aqui na Terra, e todas as formas de vida que existem desde então, as borboletas, os cogumelos, os coqueiros, os dinossauros, os bichos que já não mais existem e os que existem agora, são todos conectados com aquele ancestral. Então, essa profunda interconexão entre a vida, a história da vida nesse planeta e a história do próprio universo é uma coisa que, para mim, é absolutamente sagrada, E, né? e é, Porque e é, é uma árvore, né? Ela tem esse. Isso não acontece. Isso aconteceu em algum processo, e esse processo, em 3 bilhões de anos,
esse processo não teve outro caminho paralelo. Ele se ramificou como uma árvore. Isso também eu acho absolutamente misterioso, porque você imaginaria que talvez existissem várias outras árvores, que a gente não tivesse uma ramificação, que tivesse essa Eva, né? Essa Eva bactéria, né? Que a gente tivesse várias Evas bactérias, que tivessem feitas várias árvores de vida aqui no planeta. Por quê? Pois é, isso aqui é interessante. É que, primeiro, desses 3 bilhões e meio de anos aí, que é ano pra caramba, né? 3 bilhões desses anos só tinha bactéria aqui, só tinha ser unicelular. A complexidade da vida, a vida com muitas células, a vida que a gente fala de organismos, né? Que você tem órgãos diferentes, vamos dizer assim, no corpo dessas entidades, só surgiu uns 500 milhões de anos, né? Mas foi E pela aí, estabilização do planeta, porque o planeta era muito instável. também tem isso, né? Quer dizer, no início, nos primeiros bilhões de anos, 1 bilhão de anos de vida, pelo menos, o planeta era bombardeado por asteroides, cometas, etc. Mas esses bombardeios, eles ficaram menos frequentes, mas continuaram. E a vida, a cada vez que sucedia uma catástrofe dessas assim, todo o planeta era afetado por ela. Foi isso que, por exemplo, acabou com os dinossauros, etc. E o ponto que é mais incrível para mim é que, se você tivesse mudado o roteiro desse filme, se você tivesse evitado um ou dois desses cataclismos, né? Tiveram 5 grandes extinções na história da vida da Terra. Se tivesse faltado uma delas ou outras mutações que aconteceram, a vida ia ter tomado um caminho completamente diferente e a gente não ia estar aqui para contar essa história. Então, a palavra para mim é contingência. E quando você começa a entender a fragilidade disso tudo, né, a fragilidade do fato que a gente está aqui contando essas histórias e que nós somos a espécie que conta histórias, inclusive a história de quem nós somos e de onde nós viemos, e dessa nossa interconexão profunda com tudo que está acontecendo no universo, isso daí nos remete de novo a uma espécie de centralidade cósmica. Então a gente resgata aquilo que a gente havia perdido com o copernicanismo e com o iluminismo, que é o que eu chamo de biocentrismo. O fato de que a vida é que ocupa o centro do universo. Não só a vida aqui na Terra. Se existirem outros planetas com vida, provavelmente existe, a gente não sabe, entendeu? A gente não pode dizer sim ou não, porque a gente não tem nenhuma evidência. Então a gente pode especular, mas é especulação. Eu, se tivesse que botar o dinheiro numa aposta, eu diria que sim, deve haver vida simples em outros lugares do universo, mas uma vida que teve um planeta que permitiu que ela existisse quase que ininterruptamente, na verdade, por 3 bilhões e meio de anos, e que chegou a uma espécie, que é a nossa espécie, e sim, baleias, golfinhos, corvos, meu cachorro, todo mundo é muito inteligente, mas a verdade é que nós temos uma forma de inteligência cognitiva que nos permite criar narrativas sobre a nossa existência. E isso muda tudo, porque quando você começa a contar história, você começa a ter memórias. E quando você tem memória, você entende o passado, ou você pode pelo menos refletir sobre esse passado. E quando você pode refletir sobre esse passado, você pode projetar, dentro do que você aprendeu com o seu passado ou não, qual pode ser o seu futuro. Então a gente chegou numa encruzilhada agora, enquanto espécie, enquanto civilização, em que a gente tem que decidir que futuro coletivo a gente quer ter, né? A gente entende que, obviamente, o que a gente faz com o mundo afeta todo mundo. Não existe, mas eu moro no interior, não sei de onde, então nada vai chegar até mim. Isso é uma grande besteira. Tudo vai chegar até você. Se explode um vulcão na Islândia, a poeira desse vulcão se espalha pela atmosfera do planeta inteiro, sabe? Então não existe essa ideia de que eu vou me isolar do mundo. Então, se a gente não vai se isolar do mundo, e o nosso mundo em que a gente vive é um mundo. Isso foi uma coisa que eu e o Newton a gente conversou um pouco antes, não hoje, mas antes, essa questão da tribalização, né? Que nós, enquanto espécie, a gente se dividiu em tribos, que era uma coisa muito útil e foi muito importante para o desenvolvimento das nossas culturas,
da nossa evolução, da nossa sobrevivência enquanto espécie, dos grupos, mas chegou um momento em que o excesso de tribalismo está sendo muito contraprodutivo, porque está polarizando quem nós somos, no momento em que a gente precisa se unir, não só uma facção contra uma outra facção, mas a gente tem que pensar em quem nós somos de uma forma global. E isso é muito, muito difícil, né? Mas eu acho assim extremamente necessário. Então esse livro, de uma certa forma, é uma cristalização dessas reflexões todas, né? Então eu construo a narrativa da crise, mas sempre com uma proposta de que esse não é o fim do mundo, a menos que a gente faça dele o fim do mundo. Existem maneiras da gente mudar essa narrativa e trazendo o lado científico, mostrando, olha só que interessante, se você interpretar essa história toda do copernicanismo de cabeça para baixo, em vez de mostrar que a nossa Terra é só mais um planeta, a gente mostra que a nossa Terra é o planeta, porque é o planeta em que existem pessoas que estão contando a história de quem elas são, em que universo elas vivem. Eu acho, eu acho que é maravilhoso essa síntese que você está fazendo, porque ela talvez possa ajudar até nesse processo de diminuir essa tribalização, porque eu acho que o mundo, assim, de maneira muito grosseira, ele se dividiu, ah, entre, entre, entre o conhecimento e uma resistência ao conhecimento. Parte da resistência ao conhecimento, né, que se entrincheirou muitas vezes em religiões, né, naquilo que podia, digamos assim, fazer um enfrentamento à razão, né, vinha desse desconforto, dessa narrativa, dessa forma de contar sobre nós, que é muito negativa. Na verdade, né, eu entendo que a gente queria também criar uma humildade necessária para o conhecimento. O conhecimento precisa você determinar o que você não sabe, né? Se você se encher de saberes, né, você vai ter muita dificuldade de se aproximar do conhecimento daquilo que você não sabe, né? Mas o mundo, eu sinto que um dos grandes conflitos do mundo é uma narrativa sobre quem nós somos, né? O Meio Oriente, o islamismo, que são 2 bilhões desses 8 bilhões que a gente está falando, mas não só eles, vai ter cristãos, você vai ter uma série de grupamentos muito, muito numerosos entre esses 8 bilhões que resistem a alguma coisa do chamado Ocidente, desse mundo branco europeu, que tem muito a ver com essa mudança de narrativa que você está propondo. Que eles não conseguiam comprar, e talvez não seja o conhecimento, porque são, às vezes, áreas onde o conhecimento floresceu em outras épocas. Então, eu não quero crer que seja só um obscurantismo ao saber. Mas existe uma percepção de que esse saber, ele muitas vezes carrega esse aspecto destrutivo, esse aspecto consumista, né, de quem está dizendo, isso aqui é mais um planeta, vamos consumir o que tem aqui, vamos aproveitar o que é. Né? Essa falta de senso de um sagrado relativo à nossa função aqui, à nossa presença, para mim, ouvindo isso de uma pessoa do mundo, digamos, do pensamento científico, é realmente uma síntese, uma novidade impressionante. Esse é esse é porque também é diferente, como você falou, todo o clamor que a gente vê quando você vê os cientistas falando sobre esse momento que a gente está vivendo, é no sentido de alarme, de chamar a atenção de que nós estamos beirando a destruição, mas ninguém está fazendo alguma coisa tão construtiva como você está, que é propondo um olhar que não exclui, obviamente, a ciência, né? Mas recoloca a ciência dentro de uma perspectiva da nossa humanidade, né? Daquilo que nós, como humanos, entendemos e compreendemos a partir do fato que nós fazemos parte desse projeto. Então, exatamente, essa noção do biocentrismo, ela de uma certa forma, ela é uma conjunção
de uma necessidade moral que a gente precisa realmente acordar para as nossas escolhas que a gente está fazendo enquanto ser humano, com descobertas novas da ciência ligadas à importância do planeta Terra. Então, o biocentrismo ele usa a ciência para criar uma nova moral, de uma certa forma, o imperativo moral, né? Porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer por nós? Parece até aquela coisa que a gente fala muito, né? Né? Então, a gente precisa desse momento e o fazer agora, né? Então, é muito parecido com aquele seu triângulo, ou quadrado, ou cubo que você Uhum, gosta de mencionar, né? uhum. E, e nós precisamos, e nós aqui é nós, a humanidade, a colmeia humana, né? E eu sei que é totalmente, quase que impossível a gente contemplar uma coisa dessas, né? Porque você vê como as pessoas são diferentes, você o nível de indiferença que a maioria dos seres humanos tem com relação ao planeta, com relação à natureza. As pessoas jogam lixo na rua, né? Não dão a menor bola, aquela coisa assim de o planeta é uma lata de lixo. Da onde que vem esse sistema de valores? Vem de 10.000 anos de comunidade, cultura agrária industrial, em que realmente não era importante tomar conta do planeta. E essa história nos serviu muito bem, mas essa história está chegando ao fim e a gente precisa de uma nova história, né? E Mas nessa você acha que diga, também é um elemento que agrega isso? Porque eu vejo que a ciência, essa ciência do nosso tempo, que é uma ciência que foi a uma fronteira tão, né, com os avanços que você teve a partir de Einstein, a partir de olhares que eram, né, digamos assim, fora da caixa, né, uhum, daquela construção de racionalidade, né, consecutiva, por consequência, né, uhum. que houve uma presença, um elemento que é fundamental, que é uma humildade, né? Que houve a presença no mundo científico de uma tal densidade de não saber, de Uhum, mistério, uhum. que isso ajuda a fomentar de novo essa síntese que você está trazendo. Eu acho que é exatamente o contrário, sabia? Infelizmente. Eu quisera eu poder dizer que não, que é sim, nós agora estamos aprendendo a ser mais humildes. Eu acho que o que aconteceu é o oposto. Você olha para a academia, né, para as universidades, para os cientistas, fazem pesquisa básica e aplicada, a palavra que vem de primeiro não é humildade, mas é arrogância. Então, é achar que não, nós sabemos tudo, nós somos o máximo, e eu sou especialista naquela estrela que tem aquele tipo de brilho e, portanto, eu sou um gênio. Então, existe uma espécie de arrogância do conhecimento, porque a ciência foi celebrada durante muito tempo. Então, o que eu acho que está acontecendo agora é que essa crise. Mas será que esses são os cientistas de ponta? Porque eu vejo nos cientistas de ponta uma outra atitude, né? Eu acho que É mesmo? eu sempre me lembro de uma história budista, tem uma história muito budista que é interessante, que fala de um grande mestre que morre, né? E os budistas acreditam que há reencarnação, eles têm toda uma construção. Então, quando morre esse líder, uma pessoa começa a chorar, né? E vem um conhecedor mais profundo do budismo e diz para o neófito: por que você está chorando? Existem outras vidas, não, né? E ele faz essa leitura e de repente vem uma pessoa que é mais ainda graduada, uma pessoa que tem mais conhecimento e diz para ele: não, o que você está dizendo para ele? Deixa ele chorar, né? Porque faz parte mesmo que você tenha uma visão mais elevada disso, faz parte da experiência humana essa experiência. Então, às vezes eu sinto que esse não é o cientista de ponta, né? Hum. Que os cientistas de ponta, né, que a gente admira, né, que eles em algum lugar começaram a falar não de Deus no sentido religioso, mas desse reconhecimento de um mistério que a ciência do século XX, mais do que século XXI, meio que achava que ia resolver tudo, que ia descobrir tudo.
não existe esse conflito no meio acadêmico e científico? Eu acho que você pode tirar alguns nomes assim do chapéu, sabe? Né? Falar, esse aí sim, esse aí sim. Então, por exemplo, você pode falar do Einstein, você pode falar do Gödel, da matemática, de outras pessoas que O Alan Stephen Turing, Hawking, por exemplo, entra nessa categoria? de Não entra. jeito nenhum, ao contrário, Ao contrário, muito, uau, não, ao contrário, ele era o pior de todos. é Ele, mesmo. ele, ele construiu um modelo usando física quântica da origem do universo, que é um modelo simples, nada tão sofisticado, e falou: pronto, aprovei que Deus não existe. Quer dizer, é muito oposto. O Hawking É, e vários outros, assim, que. Vários outros não, a maioria absoluta, não todos, alguns poucos, mas a narrativa da ciência é uma narrativa de vitória, não é uma narrativa arrogante. de dúvida. Não é uma narrativa de dúvida. Essa narrativa aí que você está falando, da dúvida, da humildade epistêmica, essa é uma narrativa que eu venho tentando construir no meu trabalho há muito tempo, né? Em que fala, gente, a gente sabe pouquíssimo, e não só isso, quanto mais a gente aprende, mais perguntas a gente tem para responder. Então, não existe fim nessa aventura, né? Essa é a tal daquela metáfora da ilha do conhecimento, mas a maioria dos cientistas não pensa assim, Não, então infelizmente. vamos aproveitar aí que a gente está chegando no final, falar sobre essa ilha do conhecimento, Hum. tá? Que é, pelo menos, eu tinha a impressão que você era não um continente, mas que você tinha mais colegas aí formando um bom arquipélago e não só uma ilha. E, Então, esse movimento está começando. Existe sim um movimento em que a gente está criando essa nova maneira de se pensar sobre a ciência. Aliás, amanhã, por coincidência, amanhã, que a gente está gravando isso antes, obviamente, sim, pessoal, sim, não tem amanhã, problema. dia 5 de março, sai um livro meu novo aqui nos Estados Unidos, chamado The Blind Spot, né? O ponto cego, né? Por que que a ciência não pode ignorar a experiência humana? E esse é um livro escrito com um filósofo e um outro astrofísico, que é exatamente uma crítica a essa arrogância de achar que a ciência tem uma visão, a gente chama de God's eye view, né? Uma visão de Deus, de baixo, de cima, de fora para dentro, né? De que a gente tem uma objetividade quando a gente olha para o mundo. E a verdade é que a gente não tem essa objetividade. Tudo que a gente tem sai de dentro da nossa cabeça e das nossas relação com o mundo. Então, é um livro mais complicado e tal, mas o ponto é que, não dá para resumir em dois Sim. segundos, mas o ponto é que existe sim esse movimento, mas é um movimento que está nascendo, não é o status quo, vamos dizer assim. Olha, eu pensava que a gente estava mais à frente. Mas é interessante que você agora está num projeto, eu queria falar isso, não deixar de falar isso, tá? Uhum. Que você está construindo um projeto que tem até esse nome do teu livro, A Ilha do E, Conhecimento, tá? Em que você está tentando gerar um espaço, além de fazer parte dessa vanguarda aí da ciência, de gerar um espaço de pensamento dedicado exatamente a isso. Conta um pouquinho para a gente desse projeto. então, se chama The Island of Knowledge, né? A Ilha do Conhecimento, e ele é um projeto que quem estiver assistindo aí, você vai no theislandofknowledge.com, uma palavra só, The Island of Knowledge, a Ilha do Conhecimento, e vocês vão ver o projeto. Ele tem 3 partes essenciais, mas a ideia é de criar um espaço. Eu comprei uma vila lá na Toscana do século XVI, Um que vem com espaço uma maravilhoso, maravilhoso, que tem ali. Conta aí, conta para todo mundo essa história da igreja que tem lá, ah, centenária. então, tá bom. Quer que eu conte a história? Eu vou contar rapidamente, pessoal. Rapidamente, Então, basicamente, no século XIII, na Toscana, ali perto de Siena, 20 minutos de Siena, tinha uma imagem da Madonna, né, da Maria, com Jesus no colo e tal, que era adorada e venerada pelos peregrinos que passavam numa via de peregrinação que ia até o Vaticano. Então, eles paravam aqui nesse lugar, uma espécie de uma casa de fazenda bem humilde e tal, porque essa imagem dessa Madonna realmente era belíssima, é belíssima.
e as pessoas paravam ali e o lugar começou a ficar muito popular. Parece que até o São Francisco de Assis passou por ali, quando ele foi para o Vaticano lá para pedir para o Papa, né, para criar a Ordem dos Franciscanos. E no final de 1570, mais ou menos, um conde italiano resolveu construir uma igreja para abrigar essa imagem da Madonna e uma vila acoplada a essa igreja, né? E aí o lugar realmente viralizou, como se diz por aí, as pessoas iam, faziam várias festividades e tal por causa dessa imagem. Começaram a aparecer, surgir milagres, segundo a Igreja Católica. Então o bispo de Siena sancionou, sei lá, 39 milagres entre 1600 e 1640. E o lugar ficou importante e tal, mas depois a coisa foi caindo, a imagem da Madonna ficou por lá. E no século XX, esse lugar foi comprado por um pintor surrealista italiano chamado Fabrizio Clerici, que era amigão do Salvador Dalí. Então, o Salvador Dalí ia muito lá para pintar junto com o Clerici, e uma coincidência daquelas que não é uma coincidência, não é à toa que um dos meus livros se chama A Simples Beleza do Inesperado. Nessa simples beleza do inesperado, eu procurando uma casa para comprar na Toscana, fui descobrir esse lugar, né? E aí, mais uma vez, contingências, né? Tinha que estar à venda naquele momento em que eu estava procurando essa casa, esse lugar, com essa igreja. Daí eu mal sabia da história da igreja. Quando eu fui lá, eu fiquei absolutamente deslumbrado com a beleza e com você sente uma energia muito especial nesse lugar. Não é uma outra vila na Toscana, vamos dizer assim. Tem uma coisa ali. E então eu comprei lugar e resolvi, bom, e agora o que eu vou fazer com essa igreja, né? E é um lugar super sagrado, muito lindo. E eu então resolvi transformar ela no que eu chamo de um centro de transformação e florescimento humano, em que eu vou receber grupos diferentes de pessoas, pessoas do mundo de negócios, pessoas do mundo acadêmico. Principalmente no caso das pessoas do mundo acadêmico, a gente vai misturar humanistas, cientistas, pessoas de várias áreas de conhecimento diferentes, líderes religiosos, para falar sobre os grandes problemas da humanidade. Então, vai ser um think tank, né? Um lugar de criação de pensamento, em que a gente vai produzir uma série de, vamos dizer assim, de livros e podcasts, etc., para disseminar para as pessoas o que a gente conclui ou propõe com relação a esses problemas, inclusive o futuro do nosso projeto de civilização, que é o problema principal aí do despertar do universo consciente. Então, isso a gente está começando agora Maravilhoso. em outubro a fazer. Maravilhoso. Um projeto lindo. E não é à toa que você teve que ir para períodos pré-Copérnico, né? Achar uma igreja do século XIII para voltar ao tempo pré-Copérnico, para recontar essa história com um olhar científico, mas com as devidas, né, recolocações, onde a vida é, sim, muito sagrada. Como você falou, esse não é um planeta qualquer, né? É o planeta, né, com uma história única, e tenho certeza que esse teu clamor aí que está sendo colocado aí como um manifesto vai ter muita reverberação. Eu espero, eu espero. A gente precisa disso. E o manifesto, na verdade, só para concluir essa conversa, o manifesto são propostas do que cada um de nós pode fazer para modificar um pouquinho as coisas que estão, a maneira como as coisas estão. Quer dizer, aquela ideia de você virar agente da transformação que você quer ver, né? E, e o manifesto, eu pensei, puxa, eu queria escrever um manifesto, mas como que se escreve um manifesto, né? Então, eu reli o Manifesto Comunista, né, do Marx e Engels, porque realmente eles escreveram um manifesto que foi muito importante, e existe um estilo de como se escreve um manifesto, e eu meio que me inspirei no trabalho deles. O manifesto tem duas partes: o argumento de por que essa transformação é essencial no momento, e a segunda parte é como implementá-la, né? Então, no caso deles, é destruir a burguesia, etc., né? Trabalhadores do mundo, como é que se fala isso em português? Univos, né? Não sei. É, sim. E no nosso caso é outro, né? Seres humanos, principalmente consumidores, aprendam a comprar as coisas que representam os valores que podem sustentar o nosso planeta, vamos dizer assim. Então,
Uma coisa que a gente não falou, mas que eu vou só plantar aqui, que o colonialismo, que é essa força de representação tão forte que a Europa teve, mas não só a Europa, mas que a Europa teve nas Américas, na África e na Ásia, o colonialismo ele tem muitas faces, né? Ele tem o lado do domínio tecnológico que vai e invade uma cultura nativa, mas existe também um colonialismo do capitalismo que nos força quase a querer sempre consumir muito mais do que a gente precisa. Então, essa ideia do consumerismo que alimenta essa onda capitalista que define o nosso planeta, os valores do nosso planeta, precisa de recursos. E esses recursos vêm do planeta, e o nosso planeta é finito. Então, tudo isso faz parte da mesma coisa. Esse interser das estrelas até o nosso futuro é uma história só. Então, como essa história vai avançar daqui para frente, vai depender muito das escolhas que a gente vai fazer agora. E se não for por a dimensão cósmica, só o fato aqui caseiro de que a gente, com resiliência, ficou 3,5 bilhões segurando a chama da vida, mantendo acesa a chama da vida, vale a pena a gente ser responsável por esse legado. Ótimo, ótimo insight, é verdade. Marcelo, maravilhoso o tema, o livro, com certeza já é um sucesso no sentido de trazer um pensamento muito fora aí da caixa e muito importante. É, é, vou passar adiante aí uma dica de leitura maravilhosa aí. Te agradecer muitíssimo, muito bom sempre te encontrar, te ouvir, e estaremos juntos aí. Vou querer conhecer a Ilha do Conhecimento, Com né? certeza. Esse espaço aí que você está criando, um espaço estelar aí que conecta, né, o norte da Itália com as dimensões cósmicas. É isso aí. Uma nova renascença. Vamos Uma lá. nova renascença. Tudo de bom, boa viagem aqui para o Brasil. Obrigado. Obrigado. Sucesso aí, Marcelo. Mas, Obrigado obrigado. aí.